1 Coríntios, capítulo 12 e verso 14, tá bom? Obrigado, Tati. Irmãos, o texto diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Feche seus olhos, por gentileza, e vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, nessa noite de domingo abençoada, maravilhosa, e que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a série de pregações que estamos fazendo se chama Simplesmente Crente, por uma vida cristã comum. Nas duas primeiras pregações, e essas pregações depois nós vamos colocar elas no YouTube, para que as pessoas possam assisti-las na sequência, mas as duas primeiras pregações, eu estive falando o quanto que nós, como cristãos, somos cobrados a termos uma vida espetacular, sendo que em momento nenhum Jesus cobrou isso de nenhum de nós. Então, eu não vou conseguir hoje recapitular muito essas pregações, vou colocar minha atenção na pregação de hoje exclusivamente, mas você vai conseguir entender perfeitamente a pregação de hoje. O autor do livro, Uma Vida Simplesmente Crente, o Michael Horton, ele diz o seguinte, ele fala assim: a nossa geração, como muitas outras gerações antes de nós, não é uma coisa exclusiva nossa, vive um dilema, que é o desejo de autonomia e também o desejo de pertencimento. As pessoas, ao mesmo tempo, querem ser autônomas, querem ser independentes, mas também querem pertencer a alguma coisa, alguma instituição, alguma causa, algum projeto. E elas vivem esse dilema. Então, hoje, se você, e ele vai dizer, olhando para os adolescentes e para os jovens, né, uma análise dele, olhando para os adolescentes e para os jovens, ele diz o seguinte: se você olhar para os adolescentes e para os jovens da nossa geração hoje, você vai perceber que eles têm grande resistência a regras, muita resistência a regras. Não é todos os adolescentes, não são todos os jovens, mas uma boa parte desses jovens e adolescentes tem uma grande resistência a obedecer regras, porque o desejo de autonomia, de ser dono do próprio nariz, é muito grande. Eles também têm uma resistência muito grande a verdades absolutas. Então, tudo aquilo que você diz, que aquilo é uma verdade, que aquilo é uma verdade absoluta, eles têm dificuldade de aceitar isso. Desde questões mais básicas como a fé cristã, ou como outros conceitos, por exemplo, uma coisa que não chega a ser uma verdade absoluta, mas é uma verdade no âmbito da família. Quando o pai diz para uma moça, olha, não fique até tarde na rua, é perigoso assalto, é perigoso violência, tal, e mesmo assim a moça teima e fica até tarde na rua, frequentando lugares que meia-noite, 1h da manhã é muito perigoso, mas na cabeça dessa moça que não está disposta a obedecer regras, isso não é problema nenhum. Do mesmo jeito é para o pai que fala assim, olha, estou aqui a chave do carro, você vai dirigir, mas eu não quero que você beba,
E o que o rapaz faz? Ele vai lá e bebe e dirige bêbado. E bate o carro do pai ainda por cima. Então há uma grande resistência nos jovens e nos adolescentes de obedecer a regras, a verdades, tanto verdades absolutas como verdades que são princípios básicos de uma família. Um conselho de um pai, um conselho de uma mãe, né? E eles relativizam tudo. Por quê? O desejo de não se submeter a ninguém. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava assistindo um vídeo de uma mulher, ela tem uma empresa. No vídeo não dá para saber que empresa que essa mulher tem, mas ela estava falando da dificuldade que é contratar pessoas de 18 a 23 anos para trabalhar na empresa dela. É uma dificuldade imensa, tem muita dificuldade em obedecer horário, tem muita dificuldade em acatar sugestões, tem dificuldade em ser corrigidos. Fez um negócio que não está legal, aí você vai corrigir, tem dificuldade, empina o nariz, vira a cara, não quer ouvir, já pede a conta, fala que não nasceu para ser escravo de ninguém, já vai embora. É uma coisa que pertence à nossa realidade. E é interessante ouvir esse tipo de relato, porque você percebe que é algo que afeta toda a sociedade, seja o treinador de futebol dos meninos, seja a professora de balé das meninas, seja na igreja, seja na escola, qualquer área que for, as pessoas, os líderes desses lugares, vão ter dificuldade. Só que aí entra em um dilema, né? O Michael Horton ele vai explanar isso, ele vai assim, aqui vai ter um dilema, por quê? Do mesmo jeito que eles não querem ouvir ninguém, eles não querem aprender nada com ninguém, eles não querem saber de ser corrigido por ninguém, eles também têm um desejo muito grande de pertencer a alguma coisa, a alguma turma, entende? Então, se é muito comum você perceber jovens que para ser aceito por uma determinada turma, ele vai fazer ali sacrifícios, às vezes vai desobedecer os pais, ele vai sair da igreja, ele vai romper com vários valores que ele aprendeu, porque tem uma turma da escola ou da faculdade, ou do pessoal do emprego, que ele quer pertencer àquela turma, mas para ele pertencer àquela turma, ele vai ter que acatar os hábitos daquelas pessoas. Então, se eles costumam beber, esse jovem agora, para tentar ser aceito por aquela turma, ele vai começar a beber. Porque, afinal de contas, se ele não bebe, ele não é parte daquela turma de verdade. E aí, então, entra-se em um dilema. Porque do mesmo jeito que esse jovem quer autonomia, ele também quer pertencer a alguma coisa. Só que quando você quer pertencer a alguma instituição, a alguma causa, a alguma organização, você vai ter o quê? Regras. Você quer pertencer a qualquer lugar? Meu irmão, você quer jogar futebol toda sexta-feira à noite. Lá com o pessoal do futebol, você pode ter certeza que vai ter um líder responsável de arrecadar o dinheiro, de marcar o horário, vai ter as regras do pessoal lá que joga o futebol na sexta-feira à noite. Se você quiser pertencer a um grupo de motoqueiros que andam de moto por aí e tudo mais, vai ter as regras, vai ter as normas, vai ter todos os comprometimentos que o motoqueiro tem que se submeter para participar daquele grupo de motoqueiro. Do mesmo jeito é com a igreja. Do mesmo jeito, se um jovem quer ir para a escola, ele tem que se submeter às regras daquela escola, daquela instituição, ou de uma faculdade, ou qualquer outro lugar. E aí, então, entra-se em um dilema, começa a acontecer um problema de pessoas que vão com esse espírito de autonomia, querendo pertencer a alguma instituição, não vai dar certo. Porque uma pessoa que está disposta a fazer tudo exatamente do jeito que ele quer, ele não vai conseguir pertencer a nenhuma instituição. Seja na escola, seja na família, seja no emprego, seja no trabalho, onde for. Você não consegue fazer tudo do jeito que você bem entende. Isso é básico. E a pessoa que não entende isso, ela vai ter muitos problemas de relacionamento. Né? Então, a gente ouve muito aquelas pessoas dizerem assim, não, que eu gosto de fazer do meu jeito, da minha maneira, do meu modo e tal. Perfeito. Só que isso vai até a página 2.
Porque no dia a dia normal, isso não acontece. No dia a dia normal não acontece. Se quiser trabalhar em alguma empresa, vai ter as regras da empresa, vai ter a política da empresa. Não tem como fazer tudo do jeito que a gente bem entende e deseja. Irmãos, aí então, tem algumas questões, algumas lições que eu acho que é importante refletir com vocês nessa noite, para que a gente possa entender a essência do que é ser simplesmente cristão, simplesmente crente, ter uma vida cristã comum. Primeiro, uma lição importante que eu acho que nós precisamos pensar nessa noite é que o individualismo busca lugares cada vez mais altos, mas que sempre leva à ruína. A pessoa individualista, ela sempre busca lugares cada vez mais altos, mas que sempre, inevitavelmente, vai levar à ruína. Um texto que eu gosto muito, que exemplifica isso, está lá em Provérbios, capítulo 18, e verso 1, que diz o seguinte, preste atenção: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu vou ler novamente para você. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez, a sensatez. O que ele está querendo dizer com se rebelar contra a sensatez? A pessoa não quer ouvir ninguém, não quer conselho de ninguém, quer fazer tudo do seu jeito, do seu modo, não quer se submeter a regra nenhuma. Essa pessoa vai traçar para si os seus próprios planos, os seus próprios interesses. Ela não quer lutar pela comunidade. Ela não quer se envolver com nada, com nenhum projeto, com nada. Ela quer os seus próprios interesses. E aí, então, o autor de Provérbios já dá a cartada, já certeira para nós. Ele diz assim: quem se isola, inevitavelmente vai começar a se tornar egoísta, porque você para de se preocupar com o outro, você para de pensar no bem-estar do outro, você para de se preocupar com a instituição, com os amigos que jogam futebol na sexta-feira à noite, ou com o pessoal que faz aula de dança, as meninas, ou com a escola de música, ou com qualquer outra instituição. E acaba se rebelando contra a sensatez, e começa a perder o bom senso. Pessoas que são muito egoístas, pensam só em si, elas perdem o bom senso. Elas perdem aquele tato que só o relacionamento com o outro traz. Então, às vezes, é importante para a gente, nessa relação de comunidade, de envolvimento, tanto no trabalho, na família, na igreja ou qualquer outro ambiente, alguém, às vezes, chegar em você e falar que o que você está fazendo não está legal. É importante. É importante para que você não vá se perdendo dentro de você mesmo e achando que tudo que você está fazendo está perfeito. É importante pessoas chegarem em você e confrontar o trabalho que você fez. Falou, ó, você fez aquele trabalho lá, mas o patrão não gostou, não está legal daquele jeito lá não. Precisa fazer de novo. É fundamental, porque senão nós vamos nos tornando egoístas e vamos perdendo o bom senso. Então, eu acho que não dá para ser um cristão saudável se a gente não está disposto a viver em comunidade. A gente precisa viver em comunidade. A gente precisa viver ouvindo uns aos outros, conversando uns com os outros, ouvindo coisas boas e, às vezes, coisas ruins, ao seu respeito mesmo, que talvez você não vai gostar muito que os outros estão falando, mas é que é importante que você ouça para o seu amadurecimento e para o seu crescimento. É importante essas coisas. E isso só o convívio em comunidade nos proporciona. Se você ficar isolado dentro do seu quarto, ninguém vai fazer crítica nenhuma a você. Só que também, quando você precisar se relacionar, trabalhar, construir alguma coisa significativa, você não vai dar conta. Então, a primeira lição, irmãos, é que o individualismo ele sempre vai levar à ruína. Ele sempre vai levar você a ter sérios problemas. Agora, vamos falar de pertencimento. Eu quero pertencer a alguma instituição, a alguma igreja,
algum projeto social, eu quero fazer parte de uma ONG, eu descobri que tem uma ONG aí que cuida de pessoas que vieram refugiadas da guerra. Beleza. Você quer pertencer àquele grupo, ajudar essas pessoas que vieram para o Brasil refugiado da guerra. Maravilhoso. Só que vamos lá, quando você quer pertencer a uma comunidade, há algumas coisas que nós precisamos saber e ter consciência. Primeiro, ou melhor, segundo, né? Estou no segundo ponto aqui. Deixa eu tomar uma água, que a minha garganta está meio ruim hoje. Pertencer exige responsabilidade. Pertencer exige responsabilidade. Olha só. Não tem como eu querer pertencer a algum lugar e não estar disposto a acatar as regras daquele lugar. Imagina que você vai começar a trabalhar numa empresa amanhã, nova, e aí o patrão diz, o horário de chegada é às 7h30. Aí você chega às 9h30. Você fala, não, 7h30 não me identifico muito com 7h30, eu prefiro mais 9h30 mesmo. E aí você chega 9h30 no trabalho. O que você acha que vai acontecer com você no primeiro dia de emprego? Exige responsabilidade. Exige responsabilidade. Uma ilustração que eu gosto bastante é o seguinte: imagine que você, num belo dia, me convida para um almoço. Fala assim, vamos convidar o pastor para almoçar aqui em casa. Beleza. Vou lá almoçar e tal. E papo vai, papo vem, todo mundo almoçou, tomou aquela coca gelada, aquela bênção. E aí você olha para mim e fala assim, pastor, é o seguinte, tem uma parcela do financiamento da nossa casa aqui, e eu queria ver se o senhor não paga essa parcela para nós aqui. Pastor, e tem um outro detalhe, aí a mulher fala para mim agora, pastor, e tem a parcela do carro também, eu queria ver se você não paga a parcela do nosso carro, né? Ver se o senhor não ajuda. Aí vem a criança, fala, pastor, tem a Netflix, eu não estou podendo assistir Netflix, está cortada a Netflix, paga a Netflix para nós. Irmãos, alguém em sã consciência faz isso? Não. Por quê? A responsabilidade de pagar as contas daquele lugar é de quem pertence à família, é do marido e da esposa. E se o filho já tem idade para trabalhar, é do filho também. Eles são responsáveis de cuidar da casa, de pagar o aluguel, de pagar financiamento, de pagar carro, de pagar Netflix, de pagar qualquer coisa. Na igreja é a mesma dinâmica. Eu sou membro da Presbiteriana Renovada. É responsabilidade minha cuidar dessa igreja, pagar as despesas dessa igreja. Eu não posso pedir para um visitante pagar as contas da nossa igreja. É minha responsabilidade. Então, se eu me envolvo com qualquer instituição, seja religiosa ou não, e não estou disposto a me submeter àquelas responsabilidades, eu vou ter problemas. É preciso ter consciência disso. O problema é que a pessoa quer pertencer a alguma coisa, só que ela não quer responsabilidade de nada. Responsabilidade de nada. Tem que chegar a que horas? Tem que chegar às 7h da noite. A pessoa chega às 7h30. Tem que chegar às 10 horas da manhã. A pessoa chega às 10h15. Amanhã nós vamos ajudar tal coisa. A pessoa vai de qualquer jeito. Irmãos, é preciso termos consciência de que ao pertencer a uma instituição, é necessário termos envolvimento real com aquela instituição. Seja ela religiosa, seja ela não religiosa. Inclusive a sua família. A sua família é a principal instituição que você precisa ter cuidado, zelo e cuidar para proteger e prover o que precisa para a sua família. Então, se você não tem essa consciência de que pertencimento exige responsabilidade, irmãos, já complica aí. Então, olha, eu me propus a entregar alguma coisa lá na aula de balé, tal horário. Meu irmão, o professor de balé vai precisar daquele negócio, tal horário lá. Você não se propôs a participar da aula de balé, fazer parte da equipe lá, tal, não sei o quê.
Então tem isso aí. Não, mas aqui na aula de balé estão pedindo para ensaiar em muitos horários, porque vai ter uma apresentação tal dia. É assim mesmo. Você quer ser um atleta, um jogador de futebol, alguma coisa assim? Vocês sabem muito bem o comprometimento que tem, os horários de treinamento, tudo na vida tem que ter responsabilidade. Pertencimento exige responsabilidade. Então, primeiro, o individualismo busca lugares cada vez mais altos, mas só leva à ruína. Segundo, pertencimento exige responsabilidade. Terceiro, comunidades são limitadoras. Ouça bem o que eu estou falando aqui. Comunidades, pertencer a alguma coisa, a alguma instituição, é limitador. E se você não tem essa percepção, você já precisa ter essa percepção, que participar de qualquer comunidade é limitador. Você não pode fazer as coisas do jeito que você bem entende. Você não pode fazer as coisas do jeito que você bem entende, do jeito que você acha que tem que fazer. Tem uma hierarquia em todo lugar. Você diz, bom, eu conheci uma ONG com moradores de rua, e eu quero ajudar essa ONG de moradores de rua, eu vi o trabalho deles, é maravilhoso, que coisa sensacional. Tá bom, você vai lá, você vai descobrir que nessa ONG que cuida de moradores de rua, tem um líder lá, tem uma diretoria lá, tem pessoas que prestam conta, tem a tratativa, tem um horário certo de chegar, tem um horário certo de sair, tem todas as regras, todo o estatuto está lá para cuidar dos moradores de rua. Em qualquer lugar que você for se envolver, vai ter regras. Em qualquer lugar que você for se envolver, não tem escapatória. E é importante, irmãos, nós termos essa consciência. Você vai ser limitado, você não consegue fazer tudo do jeito que você bem entende. Então, eu vou dar um exemplo aqui, bem característico nosso, que nem, por exemplo, na música da igreja, no ministério de louvor da nossa igreja, ou de qualquer igreja do mundo. O ministério de louvor tem que cantar canções que sirva à igreja. Eu não posso trazer para o repertório da igreja um tipo de música que eu gosto de ouvir, mas que não serve à igreja. Vocês viram os louvores que foram cantados aqui? Maravilhoso. Amém? Maravilhoso. A igreja cantando junto, maravilhoso. Vocês se lembram que alguns domingos atrás a gente cantou aquela música, como que é? A alegria está no coração. A igreja batendo palma, rindo, se divertindo e tal. Irmãos, essa música não é uma música que eu coloco na minha casa para ficar ouvindo. Não é um gosto assim que eu tenho, falar, não, vou colocar essa música aqui para ficar ouvindo essa música, embora seja uma música muito gostosa de ouvir. Mas, eu tendo a minha percepção, eu vejo que essa música serve muito bem à igreja. E a gente é perceptivo. Comunidades são limitadoras. Eu não posso fazer tudo do jeito que eu bem entendo. Eu não posso fazer do jeito que me dá na telha. Há limites para qualquer coisa. Na sua casa, pega o marido e a esposa, os dois dentro de casa. O marido não consegue fazer tudo do jeito que ele quer. A esposa não consegue fazer tudo do jeito que ela quer. Não consegue. O filho que mora com os pais, talvez esteja na adolescência e tal, que está querendo a sua autonomia, ele não vai conseguir fazer tudo do jeito que ele quer. Tem regras. Mas é que eu acho que eu deveria chegar um pouco mais tarde. Eu já tenho idade para chegar meia-noite. Aí o pai olha e fala assim, não, pois é, mas eu quero que você chegue às 10 horas. E acabou. Você vai fazer o quê? É 10 horas que eu quero você aqui. Comunidades são limitadoras. Qualquer lugar que você pertença vai ter os limites. Eu lembro muito de uma história que eu ouvi do treinador de futebol, o Pep Guardiola. Eu estava vendo
que uma vez, no jogo do Barcelona, ele colocou um jogador muito famoso, chamado como Henry, para jogar numa parte do campo, assim, numa lateral do campo no ataque. E ele falou assim, olha, eu quero que você jogue aí nessa lateral no ataque, não é para sair daí, para ir para o meio do campo, tal, eu quero que você fique focado aí na lateral do campo. Beleza? Beleza, treinador. Então vai lá. E começou o jogo. E a bola não estava chegando no jogador, para ele desenvolver, tentar fazer gol e tudo mais. O que ele fez? Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou para o meio do campo. Ele foi para o meio do campo, a bola veio para ele e ele conseguiu fazer um gol. E aí todo mundo vibrou, tal, nossa, o cara fez um gol, tudo mais, não, maravilha. O que o Pepe Guardiola fez? Imediatamente chamou ele e tirou ele do jogo. Aí ninguém entendeu, falou, como assim? O cara acabou de fazer um gol. Ele falou assim, ó, gols vão surgir muitos e muitos, vai ter muitos gols ainda pela frente. Só que você não acatou uma sugestão minha. Por quê? Comunidades são limitadoras. Em comunidade você não faz do jeito que você bem entende. Há limites. Para mim, que sou pastor da igreja, há limites. Você pode pegar qualquer dono de empresa, para ele que é o dono, tem limites. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. O presidente do país tem limites, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Em todo o âmbito da sociedade, existem limites. E se nós não entendemos isso, nós estamos com sérios problemas. E eu acredito, irmãos, aqui, trazendo um ponto importante, que eu acho que aqui entra o principal dilema das relações humanas. Uma vez vendo um empresário muito conhecido, falando sobre qual era o principal problema que ele demitia e mandava as pessoas ali embora, tal, e ele falava o seguinte, olha, eu não mando ninguém embora porque a pessoa não tem diploma, porque não estudou, porque não sabe trabalhar direito. Eu não mando ninguém embora por causa desses motivos. As pessoas são mandadas embora da empresa por causa de relacionamento. É ruim para se relacionar. Então, nós precisamos entender que nos relacionarmos é fundamental, é importante. Fazer parte de uma comunidade é bom, é bênção do Senhor, mas é limitador. É limitador. A gente não pode fazer tudo do jeito que nós bem entendemos. Então, em primeiro lugar, o individualismo busca lugares cada vez mais altos. Segundo, pertencer exige responsabilidade. Terceiro, comunidades são limitadoras. E quarto, você tem que aparecer se quiser pertencer. Você tem que aparecer. Você quer pertencer àquele clube de futebol, você vai ter que aparecer lá, se envolver de algum jeito, ajudar no treinamento, jogando, cuidando das roupas, fazendo qualquer coisa, você vai ter que aparecer lá. Pertencimento envolve esse relacionamento, essa aparição. Não existe o pertencimento sem a presença. Ah, eu pertenço, mas você vai? Não, não vou. Então você não pertence. É fundamental nós termos essa consciência de que para pertencer eu preciso aparecer, me fazer presente, estar envolvido, aparecer de algum modo, mostrar que estou à disposição. Isso é básico de qualquer relação. Aí, vamos lá. Michael Horton faz a seguinte reflexão. Fala assim, olha, vai num congresso de jovem acontece muito isso, né? Mas de modo geral é assim. Todo congresso que acontece, fala, não, esse congresso vai ser um divisor de águas. Esse congresso vai mudar tudo. Não sei o quê e tal, e aquele monte de promessa e tudo mais, e agora vai vir um avivamento sobre a igreja, e vai acontecer uma revolução, e aquela coisa, aquele monte de coisa. Aí ele fala uma coisa óbvia, simples, que é o seguinte, como que vai acontecer uma revolução sobre uma pessoa que não é capaz de acatar o envolvimento, as limitações de uma igreja local? Ou não é capaz de acatar as recomendações do pai e da mãe? Como que vai acontecer uma revolução desse jeito?
Aí o Jordan Peterson, né, ele tem aquela frase famosa dele, que ele diz assim, olha, se você quer mudar o mundo, arrume primeiro o seu quarto. Porque nós queremos nos envolver com coisas grandiosas demais, grandes demais, e aí deixamos o básico, de resolver o básico. Qual é o básico? Eu aqui? Eu tenho que ensaiar no domingo na igreja. Isso é o básico. Entendeu? Eu preciso resolver a questão do ensaio. A música, vai ter um culto aqui no domingo, então isso aqui precisa ser resolvido, isso é o básico. Para um pai, uma mãe, o básico, olha, a gente precisa colocar comida na mesa. Isso é o básico. Depois eu vou começar a pensar em outras coisas. O básico, eu preciso cuidar da minha saúde espiritual. Eu preciso orar. É o básico. Não adianta nada nós nos preocuparmos em cuidar de tantas coisas, nos preocuparmos, o que está acontecendo lá em Brasília, com o Lula e com toda a turma que está lá, as articulações com os deputados, senadores e tudo mais. Meu irmão, tem o básico para você cuidar. Tem o básico, tem o seu trabalho que você precisa fazer e fazer bem feito. E é para esse evangelho que as Escrituras nos chamam, para essa vida cristã simples, que coloca o nosso pé na realidade. Que, infelizmente, as redes sociais e esses monte de gente doida fica tentando tirar você da realidade e levar você a sonhar só com coisas grandiosas, quando, na verdade, você não tem que ficar se preocupando com isso. Não fique inquieto com o amanhã, Jesus diz. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que você tem que se preocupar hoje? Olha, hoje eu tenho um culto para ir, eu tenho a igreja para estar lá, quero congregar, quero participar, quero louvar o Senhor, quero ouvir a palavra do Senhor. Perfeito. Hoje temos almoço, é domingo, tem almoço, tem janta, tem mais não sei o quê. E você vai se preocupando com aquilo que é elementar, que é básico. Se nós nos esquecemos disso, nós nos esquecemos o que é ser corpo de Cristo. O texto que eu li em 1 Coríntios, ele vai dizer exatamente isso, nós somos um corpo. Nós somos um corpo, e esse corpo, ele tem vários membros, e cada membro tem a sua função. E nós não podemos negligenciar a nossa função, porque se eu paro de exercer a minha função, eu sobrecarrego outro membro do corpo. Eu não sou um grande entendedor de saúde do corpo humano, mas é assim que vagamente parece que funciona. Quando um membro, um órgão do corpo para de funcionar, automaticamente sobrecarrega um outro órgão. E ali precisa ser, alguma providência precisa ser tomada o mais rápido possível. Quando você bate o dedinho do pé na beira da cama, de manhã, o que você começa a fazer imediatamente, depois de fazer uma longa oração de agradecimento? O que você começa a fazer? Você bateu o dedinho do pé, está doendo, você começa a sobrecarregar o outro pé, começa a mancar. O que é mancar? Colocar mais peso no outro pé e aliviar um pouco o peso desse outro pé aqui que está machucado. O apóstolo Paulo, ele nos chama para isso. Só que aí tem uma coisa que é maravilhosa, e eu quero concluir a mensagem dessa noite com essa percepção que o apóstolo Paulo dá na sua primeira carta aos Coríntios. Olha só que bonito isso que ele fala. Deixa eu tomar uma água. O apóstolo Paulo, ele diz assim, eu vou falar aqui para vocês o texto, 1 Coríntios, capítulo 12, que é o capítulo que a gente leu inicialmente, capítulo 12 e verso 30. O apóstolo Paulo vai falar sobre vários dons que a igreja tem, e aí ele vai dar mais alguns exemplos aqui. Lá atrás, ele vai falar do dom do apostolado, de profecia, dom de mestre, pessoas que têm um dom para ensinar, o dom de milagres, tem um dom de cura, o dom de prestar ajuda, o apóstolo Paulo vai dizendo todos esses dons. Tem o dom de administração financeira, tem pessoas que têm um dom para administração. Enfim, tem vários dons. Aí no verso 30, o apóstolo Paulo vai dizer assim,
tem todos os dons de curar? Está fazendo uma pergunta retórica para a igreja. Vocês têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Continua o texto. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ele fala, olha, você pode ter muitos dons. Você pode tocar um instrumento, você pode cantar, você pode pregar, você pode ensinar, você tem dom de profecia, dom de cura, você é um ótimo administrador, você tem o dom de palavra de misericórdia, você tem um dom de palavra de ânimo, você tem um dom de um monte de coisa. Tem dom de um monte de coisa. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, tem todos esses dons, não tem? Mas agora eu quero a atenção de vocês, porque eu vou falar de algo ainda mais excelente. E olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 13, verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Viver em comunidade é vivermos banhados, procurando cada vez mais espalhar esse tipo de realidade ao nosso redor. O amor que provém do Evangelho. Se não tiver amor, olha, eu posso tocar, eu posso cantar, eu posso profetizar, eu posso ter o dom de consertar, tem aquelas pessoas que têm o dom de consertar tudo, né? Eu posso consertar, eu posso fazer o que eu quiser fazer da minha vida, eu tenho o dom de Deus na minha vida, mas se não houver amor, nada de nada valeu a pena. E eu gostaria de convidar você, meu irmão, nessa noite, a trazer essa realidade para a sua vida. A banhar a sua existência com esse sentimento, com essa decisão de amar. Nosso envolvimento com a igreja tem de ser regado com o amor. O apóstolo Paulo está dizendo, porque no amor nós vamos conseguir lidar com as limitações da comunidade. Porque eu sou uma pessoa que gosto tudo muito rápido. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com aquele irmão que vai devagar. E se não tiver amor, vai ter problema. Vai ter problema. Eu sou uma pessoa que fala tudo na lata, na cara, tal. Se não tiver amor, vai ter problema. Se nós não tivermos na nossa casa, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer outro ambiente que você frequenta, esse dom que o apóstolo Paulo vai dizer, de todos os dons que você possa ter, existe um dom que é excelente, é o maior de todos e que vocês devem buscar, é o amor. Esse dom é o amor. Porque, do contrário, nada que vocês façam fará sentido. Fará sentido. Irmãos, perceba que quando nós vamos falando da vida cristã, da simplicidade da vida cristã, nós temos que lidar com uma realidade, que é o seguinte: nós temos que lidar com o fato de que a vida cristã, o Evangelho, vai nos trazer para o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. É as pessoas que estão aqui agora. Se eu não demonstro amor para as pessoas que estão aqui agora comigo, eu não vou conseguir demonstrar nada, de nada adianta eu sonhar em mostrar amor lá para o pessoal de Israel. Não adianta. Não adianta. Se eu não respeitar as pessoas que estão aqui agora comigo, de nada adianta eu querer cuidar das crianças lá na África. Até porque, provavelmente, boa parte de todos nós aqui vamos morrer sem nunca ir para a África, sem nunca ir para Israel. Assim como boa parte dos cristãos brasileiros morrem e nunca foram para a África, nunca foram para Israel, nunca foram para nenhum desses lugares. Mas Jesus está nos chamando para fazermos algo aqui e agora. Quer demonstrar amor dentro da sua casa, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para a sua filha,
nós como igreja, eu como pastor, para os membros da igreja, os membros da igreja para mim como pastor. É sempre uma relação de um com o outro, um ajudando o outro, um aperfeiçoando o outro. Isso é fundamental. No seu trabalho amanhã, não ache que você se preocupando com os problemas do mundo, com os problemas lá em Brasília, não vai adiantar nada. Você precisa amanhã, no seu trabalho, demonstrar amor, chegar com esse coração do cristão, chegar com esse coração do evangelho. É aqui que Jesus me colocou. Se ele quisesse eu em Brasília, ele ia colocar eu em Brasília, e ele coloca. Se ele quisesse você como um grande líder, extremamente influente no Brasil, ele colocava você como esse grande líder influente no Brasil, porque assim Jesus faz. Ele levanta reis e derruba reis. É assim que Jesus faz. Mas Jesus ele não fez isso com você. O que Jesus fez? Ele deu para você essa família, essa igreja, esse trabalho, essa realidade, e é aí que você tem que mostrar o evangelho que habita dentro do seu peito. É exatamente aí que você tem que mostrar. Não é lá. Ah, mas e se um dia Jesus... Não... Talvez você não vai, provavelmente você não vai viver essa grande coisa. É aqui e agora. Demonstre essa realidade do evangelho aqui e agora. E é uma coisa que eu me cobro muito. E tenho orado a Deus. E quando tenho preparado essas mensagens, tenho sido muito confrontado. Porque, irmãos... Viver em comunidade é muito desafiador. Porque nem todo mundo concorda com você. Nem todo mundo gosta de você. Ou você acha que no seu trabalho todo mundo gosta de você? Você acha que todo mundo vai com a sua cara lá no seu trabalho? Você acha que os seus clientes, todo mundo, seus clientes, sua clientela ama você? Não se engane, meu irmão. Independente se amam você ou não, ame, respeite, trate com honra todos o que a vida colocar ao seu caminho. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é viver uma vida cristã simples, verdadeira, sem grandes promessas. É o aqui e agora. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Queria pedir para apagar essas luzes, por gentileza. Quero fazer uma oração pela igreja nessa noite.